Amarilis, Leonardo, vamos chegando, gente. E, gente, 5 passos, apenas com 5 passinhos, vocês vão conseguir fazer uma enorme diferença para a vida das empresas com as quais vocês trabalham. E eu garanto a vocês que depois dessa aula, vocês vão encontrar um outro fundamento e um outro significado para as relações trabalhistas de vocês. E a primeira coisa de todas que vocês precisam saber é que aquele contrato de contabilidade, aquilo que contabilidade faz, que as empresas estão habituadas a fazer, aquilo nada mais é do que uma boa de uma oportunidade perdida. Por quê? Porque no momento, sejam bem-vindos agora ao vivo no YouTube, e o que vocês precisam entender de um contrato de trabalho é que é o nascedouro de uma relação trabalhista. É onde tudo se inicia, é onde tudo começa. Então, para que você consiga fazer um contrato de trabalho, quando a empresa vai lá e dá início àquela relação, é normal que primeiro eles entrem em contato com os contadores para depois entrar em contato conosco, advogados. Então, normalmente, eles acham que aquele contrato de trabalho é um contrato de trabalho que só vai servir para a experiência e que depois daquilo ali, ele vai ter a oportunidade de fazer um outro contrato de trabalho. Olha só, imagine o caô. Acontece, e acontece demais, gente, demais. Inclusive com o cliente da casa, quando está chegando, até se habituar ao serviço, até se habituar ao trabalho, muitos ainda têm esse engano. Então, a primeira coisa de todas é se certificar que aquele contrato, exatamente, é o nascedouro também de uma reclamação trabalhista, que aquele contrato de trabalho, ele não foi aplicado. Por quê? Porque se o contrato de trabalho da contabilidade tiver sido aplicado, acabou, já foi, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde correr. É sentar e chorar, de verdade, genuinamente, sentar e chorar. E aí, gente, não tem outra alternativa senão tentar mediar a situação depois, tentar resolver a situação através de um aditivo de contrato, de circular normativa. Depois eu vou fazer uma live só para falar disso, de como é que a gente arruma aquela empresa nesse ponto aí, que já chegou, que já está por aí. Porque acreditem, nem o regulamento interno não é capaz de fazer tudo isso, muitas vezes, que as empresas acham que é possível fazer. Porque boa parte dos direitos trabalhistas, boa parte das coisas que você pode colocar num contrato de trabalho favoráveis à empresa, elas só podem ser inseridas no momento da contratação. Porque o contrato de trabalho pela CLT, ele não pode ser modificado de modo a contrariar, de modo a retirar direitos. Ele não pode ser modificado de forma que ele venha a prejudicar o trabalhador. E isso, obviamente, engessa muito, muito aí a nossa possibilidade de modificação, de alteração. Pedro, coloca para mim, por favor, você tá online, Pedro, dá um oizinho aí. Coloca o link aqui do YouTube, porque todo mundo sabe que a aula é no YouTube. Coloca o link do YouTube lá na bio pra galera, avisa a galera e daqui a pouco corre todo mundo pra lá, depois que o Pedro sinalizar aqui que colocou o link aqui. A Renata já chegou por aqui, quem tá inscrito no canal é avisado de pronto. E eu não entendi ainda por que vocês ainda não se inscreveram no canal do YouTube. Não entendi ainda porque vocês ainda não estão inscritos no canal do YouTube. Pois é. Cleidivaldo, meu querido, você tá sumido. Então, o passo número 1 de todos eles é vocês colocarem na mesma página
o que a empresa já fez. Se a empresa já tiver feito um contrato de trabalho ali, você não vai poder fazer um novo contrato de trabalho. Então, já viu, né? Pois é, Franci, ri mesmo, porque aqui é problema de BIOS. Bicha ignorante operando o sistema. O YouTube tá travado, Niceia? Renata, me fala aí como é que tá. Você que tá por aqui online. Pois é. Então, se já tiver sido feito, você não vai ter mais o que fazer. Pelo menos não em relação a isso. Ó, a Renata tá falando aqui pra mim que tá ok, Niceia. Reinicia aí teu YouTube, bota na televisão e, obviamente, corre pra cá, porque já eu encerro aqui no Instagram. Então, gente, depois que você se certificou que aquele contrato de trabalho, ele não foi assinado, não foi feito aquele modelão pronto da contabilidade, o segundo passo é você, normalmente quando isso acontece, a gente está se familiarizando com a empresa, você está chegando na empresa. Toda relação que está começando, toda relação que está tendo início, a gente precisa, né, conhecer tudo daquela empresa. E o primeiro passo para que você conheça ali a realidade daquela empresa é ter contato com a convenção coletiva de trabalho dela. Não tem como você pensar em fazer um contrato de trabalho personalizado sem você saber ali as regrinhas trazidas na convenção coletiva, porque muitas vezes tem muita coisa diferente trazida lá. Olha, a Nilceia já chegou aqui no YouTube, então você que está aqui no Instagram, corre pro YouTube, porque o babado aqui é mais... Ali você bota na televisão, pega o papel, pega a caneta, não precisa ficar segurando o celular, ligação não vai te interromper, o foco aqui é maior. Então vamos que vamos. Então, você precisa ter conhecimento ali daquelas normas coletivas, precisa saber se for uma empresa um pouco maior ou se for uma empresa que for pequena, mas seja cliente de algum consultor de elite, provavelmente ela, especialmente nessas épocas de pandemia, pode ter feito algum acordo coletivo. Então, você tem que ter ciência dessa situação da empresa e dessas peculiaridades da categoria, beleza? Outra coisa importante é saber se existe alguma lei específica, alguma coisa específica, alguma norma específica para aquele segmento que você precise observar. E aí, gente, feito isso, se certificando desses primeiros detalhes, você tem que se certificar de que aquilo ali efetivamente é uma relação de emprego, que o tipo de contrato adequado é o de uma relação de emprego. Como é que acontece na prática, na maior parte das vezes? 99% das vezes, quando a gente vai indicar que vem o caminho contrário, vem indicação de um outro tipo de contrato, o cliente vem pedindo outro tipo de contrato e a gente avalia lá os requisitos de um vínculo empregatício e acaba descobrindo que aquilo ali, na verdade, não tem como ser disfarçado de outra forma. Não tem como você fazer um vínculo com PJ, uma prestação de serviço, você não tem como fazer de outra forma. Então, fica aí a dica de vocês fazerem essa análise todas as vezes que o cliente te pedir algum tipo de contrato desse jeito. Já foi muito procurado, falou, olha, eu tenho aqui uma relação para fazer um contrato. Eu tenho um prestador de serviço, vai me prestar serviço em X tempo, assim, e eu quero que você faça um contrato pra gente. Tá bom. E aí, quando você vai verificar aquela relação, você percebe que, na verdade, ali se trata de uma relação de emprego. É o que eu sempre digo para os meus alunos e o que eu sempre digo para os meus clientes. A gente precisa entregar não o que ele pede, mas o que ele precisa de verdade, o que é importante, o que vai ser necessário para ele. Cliente meu que chega e faz um pedido desse, recebe uma bem-vindo, Ricardo de Goiânia, muita gente de Goiânia aqui, tenho muito aluno daí, bem-vindo. Corre pro YouTube, o link tá na bio. E aí você precisa explicar para o cliente por que aquela relação, na verdade, é uma relação de emprego e explicar para ele as consequências dele fazer o contrato errado, dele escolher o tipo de contrato errado.
Muitas vezes você vai precisar ter o cuidado de ver que é um contrato intermitente, mais indicado para uma relação daquele tipo. Você vai precisar fazer alguns ajustes. Então, dentro do primeiro passo, vocês vão ver que nós temos micropassos dentro do passo maior. E a gente precisa passar por todos esses passos. Definido de verdade que vai ser um contrato de trabalho, normalmente ele se inicia por um contrato de trabalho por experiência. Quando você faz um contrato de trabalho de experiência, aquele contrato, ele vira um contrato definitivo. E acredite, os clientes não sabem disso, as empresas não sabem disso. Advogado que está chegando por aqui agora, está migrando de área, eu recebo muita gente saindo de outras áreas e vindo para a área trabalhista. Pois é, um contrato de experiência, uma vez celebrado, ele se torna ali o contrato definitivo. Você não faz uma outra contratação, você não faz um novo contrato de trabalho vencida ali a experiência. Por quê? Porque você experimenta aquela relação nos moldes em que você vai avançar com ela. Você não começa uma relação, a gente devia falar isso para o marido, né? Falar, ó, a gente experimentou aqui a relação de namoro e quando casar tem que ser a mesma coisa. Não devia ser assim? Devia, mas não é, né? Pois é, mas na relação de trabalho é. Na relação de trabalho, o que você experimentou aí é o que vai ficar para sempre. Então, você tem que aproveitar essa oportunidade e fazer o contrato de experiência. Então, gente, uma das primeiras coisas que eu faço quando os meus clientes chegam em casa, em casa que eu digo no meu escritório, quando os clientes chegam no meu escritório, é dizer justamente isso a eles. Falar, olha, você precisa... eu informo a eles, eu mando por escrito, eu faço uma reunião, eu apresento, eu friso de todas as formas, porque eles comumente têm esse costume de assinar o da contabilidade primeiro. E aí, já viu, né? Dá ruim. Então, o nosso segundo passo, você já conheceu o sindicato, você já conheceu os fatores externos ali daquela relação. Aí pronto, ele já te colocou ali na sala de estar. Você precisa agora entrar na cozinha e abrir o coração e bater um papo com um cliente feroz. Embater literalmente aquele papo. E como é que você vai fazer isso? Perguntando. Bem-vinda, Fernanda! Exatamente. Consultor de elite é consultor de elite. O Luiz Fernando está dizendo, lembre-se que o contrato é sinalagmático, com obrigações recíprocas, vale para as esposas também. Exatamente, esposa que vai de caô aí com o maridão também não dá. Eu já disse logo o meu de que vim, comprou, que é isso aqui que tem para hoje. Acho que vocês não duvidam muito disso, porque é bem a minha cara fazer isso. Mas guardadas as devidas proporções, aqui no contrato de trabalho, meu amigo, não tem jeito. O que você escreveu ali na certidão de nascimento não tem ação depois de retificação de nome igual tem lá no povo. Então isso é mais sério ainda do que você escolher o nome da criança quando nasce. Aqui não tem para onde correr. Escolheu daquele jeito, acabou, vai morrer daquele jeito. Vai ficar daquele jeito. Na maior parte das coisas. No que de verdade vai dar aquele gosto bom para a empresa, aquilo que vai dar, aquilo que quando a gente chegar lá no quinto passo dessa live, dessa aula, eles vão, caraca, que maravilha eu ter contratado esse advogado, essa advogada para fazer esse serviço para mim. Como é que eu não havia descoberto ainda que contrato de trabalho servia para isso? Onde é que eu estava enquanto gestor que eu não havia descoberto isso? É o que 99% dos meus clientes pensam. E eu vou mostrar para vocês por que para as pequenas empresas esse é o melhor instrumento para a consultoria preventiva. Vamos lá? O mais simples. É como eu disse, eu já tinha feito uma live anteriormente falando sobre esse assunto e eu disse, gente, em pequena empresa, você não tem como complicar demais ali a vida da empresa. Você não tem um regulamento interno para você fazer, é de uma complexidade tão grande, ou então é uma coisa que vem tão externa ali daquela relação e vem encaixada ali, sabe quando você tenta encaixar um quadrado dentro de uma bola? Não dá muito certo, né? A coisa fica ali com umas arestas, a coisa fica meio forçada.
É assim que 99% das empresas pequenas e eu vou além até. As empresas, a maior parte das empresas que usa esse tipo de instrumento faz. Então, nas pequenas empresas você tem como fazer isso de uma forma muito mais simplificada. Você não usa uma bazuca para você matar uma formiguinha. Você usa uma sandalinha. E vai matar do mesmo jeito. Se brincar, a bazuca ainda vai atrapalhar, vai fazer estrago ao redor. Então, é por isso que esse instrumento aqui é muito mais simplificado para você aplicar. E aí você já está lá no segundo passo, você está sentadinho na cadeira da cozinha do seu cliente. Você vai entrar na vida dele. Você vai, Bruna, direto para o YouTube. Galera que está aqui, que está chegando agora, sejam muitíssimos bem-vindos, mas a aula é no YouTube. Já já essa aqui cai. O link está na bio. O que você vai precisar perguntar, vai precisar entender como é que funciona a dinâmica daquela empresa, como é que funciona a rotina daquela empresa. Você precisa entender o porquê que aquele cliente sentou na sua frente. Porque tem um motivo dele ter sentado ali na sua frente. Você tem alguma dor que ele precisa, ele tem alguma dor que você precisa resolver. E não necessariamente ele vai saber falar sobre essa dor, ele vai saber te colocar na mesma página da dor dele, porque ele não consegue expressar isso. É como a gente quando chega no médico, você sente, você tá com uma dor no joelho, mas você não sabe explicar bem ali onde é que é, em qual parcelinha ali daquele joelho que tá doendo. Não é verdade? A gente chega com uma dor. Quem descobre de verdade onde é que tá doendo é o médico. Nesse caso aqui na empresa, também somos nós. Nós temos o trabalho profilático aqui de investigar. A gente tem o trabalho de entrar na vida do cliente e entender a raiz real daquela dor dele. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é nesse momento aqui que você avalia as necessidades dele. Você começa daí pelo tamanho da empresa. O tamanho da empresa vai dizer muita coisa. Por quê? Porque uma empresa grande, ela é setorizada. Uma empresa grande, normalmente, ela tem as funções daquele contrato de trabalho melhor distribuídos ali naquela empresa. Você consegue ver uma organização maior, você consegue ver uma estruturação, mesmo que a empresa não tenha plano de cargos e salários, você consegue ver uma estruturação um pouco mais clara. Nas empresas pequenas, quanto menor, pior o trabalho do advogado que vai fazer um contrato de trabalho personalizado. Muito pior. Então, quando você conhece o tamanho da empresa, o segundo passo é você investigar, fazer perguntas suficientemente claras que te tragam as respostas para você entender a divisão dos setores daquela empresa, entender como a dinâmica daquela empresa funciona ali na prática, como é que o trabalho se desenrola ali. Por quê? Porque você tem que entender o fluxo de tarefas ali, você precisa entender o fluxo das tarefas daquela empresa para você conseguir entender como é que funciona uma função ali dentro. Vou dar um exemplo mais claro. Dentro de uma padaria pequena, um balconista, ele vai no caixa, ele faz o lanche, ele fatia frios, se for um local que fatia frios. Ele faz uma série de coisas que numa empresa grande tem uma função específica para aquilo. E isso tem duas funções. Essa pergunta que você faz, por exemplo, tem duas funções. A primeira de todas elas é você impedir depois uma alegação de acúmulo de funções. A gente sabe que na prática é muito difícil você conseguir um acúmulo de função. Só quando realmente foi acrescentado depois, quando representa um volume desgastante para o trabalhador, tem uma série de coisas. Só que tem uma coisa que é muito pior do que isso. Muito pior. Quero que alguém me diga aqui no comentário se vai sacar qual é, o que é pior aqui. Quando você tem aquela alegação no dia a dia do acúmulo ou desvio de função. Fala aí nos comentários. Quem já viveu essa situação sabe perfeitamente bem. Quem já ouviu o seu cliente falando, doutor, não estou aguentando mais. Fulana está aqui dizendo que está em desvio de função, que está em acúmulo de função.
Mandei ela lavar a loja, ela disse que não é função dela lavar a loja. Alguém já escutou isso? Porque eu escuto isso toda semana, gente. Toda semana. Você sabe o que é isso? Ambiência. Funcionário, exatamente, não estabelece as tarefas. Mas funcionário que não está contente, que não tem as atividades deles claras para o que está sendo feito ali, ele trabalha de mau humor. Ele trabalha pé da vida, achando que o coleguinha do lado tá ganhando mais do que ele, porque tá fazendo menos serviço do que ele. Que ele tá fazendo o colega, que na verdade ele tá ajudando o colega, que ele não tá fazendo a função porque ele tinha que fazer a função. Porque ele tá ali fazendo o que o outro deveria fazer. E isso gera ruído de comunicação, isso gera um desgaste com o empregado, isso impacta muito na produtividade. E isso tem um impacto muito maior para o empresário do que nós, advogados, podemos pensar aqui. Então, é por isso que eu sempre recomendo, tem alguns advogados que sustentam que não, você não precisa fazer o detalhamento da função, porque ele se obriga ali a tudo que ele realmente se obriga, a tudo que ele inicia dentro daquele contrato de trabalho fazendo, ok, sim, mas você não resolve essa outra parte. E você evita, quando você tem o detalhamento daquelas atividades, você evita que o empregado alegue depois. Porque, como diz a história, o combinado não sai caro para ninguém. Mas eu vou chegar melhor. No próximo passo eu vou detalhar um pouco melhor isso. Segura a mão aí que o melhor tá pro final. Você entendeu aí a divisão das tarefas. Você entendeu o fluxo das tarefas dentro daquela empresa. E aí, cada empresa tem o seu modus operandi, cada empresa tem a sua forma de lidar, tem sua forma de... Obrigada, Wilson, vai pro YouTube, estamos todos no YouTube, que você sabe que a qualidade da aula lá é melhor. Você encontra uma dinâmica pronta ali naquela empresa. Quando a empresa tem um pouquinho mais de organização, os procedimentos daquela empresa já são um pouco mais claros, já se sabe mais ali o curso de cada tarefa. Então, é importante conhecer procedimentos eventualmente escritos ali dentro daquela empresa. Eu trabalho com uma empresa, por exemplo, uma farmácia de manipulação, que ela tem todos os procedimentos escritos. Todos os procedimentos escritos. Ela teve um trabalho grande e lindo de fazer tudo aquilo ali, de estruturar tudo aquilo ali. E aquilo ali está guardado dentro de uma gaveta em canto nenhum. Ela faz um treinamento ali com os funcionários e os funcionários cumprem ou não cumprem. Mas aquilo não está, de forma normativa, escrito em canto nenhum para ela. Quando ela me deu isso, o Trajano 703, você tem que logar, viu? Vai ficar salva no YouTube, sim, aqui não. Mas vamos para lá, porque dá para participar. Entra lá, Trajano. E ela não tinha isso trazido como regra ali para aquela empresa, o que era um verdadeiro crime. E obviamente a gente teve problema com isso. Como toda empresa tem, os prejuízos acontecem e você não tem como cobrar, as falhas acontecem. Ela teve um problema muito sério que levou inclusive a uma autuação grande. E cara, não tinha. Quando ela me mostrou aquilo, eu falei: por que isso não tá? Por que tu não me deu isso? Porque isso não tá no contrato. Então, depois disso, todas as vezes eu digo: pergunte para a empresa. Porque, acreditem, às vezes elas não lembram de oferecer os próprios procedimentos internos para a gente tratar como norma. E problematizar. Problematizar mesmo. Advogado consultivo, gente, é mensageiro do caos. Mensageiro do capeta. É verdade. É bizarro o que eu tô falando, é forte o que eu tô falando, mas é verdade. Um bom advogado consultivo é mensageiro do cão. Por quê? Porque a gente vai enxergar tudo de ruim que um dia pode acontecer. Para quê? Pra gente prevenir. Tudo que pode acontecer, a partir do momento que você começa a entender o fluxo ali daquela empresa, você começa a entender como funciona aquela dinâmica, como aquela roda gira, você começa, por si só, a perceber alguns problemas que podem acontecer.
E aí eu literalmente vou colocando na mesa para o cliente, diz, olha, pode acontecer isso, não pode? Isso já aconteceu na sua empresa? Vou dar um exemplo bobo. Padaria, vou na padaria de novo. Ó, forneiro seu queima pão? Queima. Dá prejuízo para você, não dá? Dá. Tem que prever, não tem? Tem que prever. Nesse caso aí da farmácia. Farmácia é uma fórmula de manipulação. Traz um mega prejuízo para a empresa, não traz não? Traz um mega prejuízo para a empresa. Tem que prever, não tem? Tem que prever. Ah, mas isso tudo tá na CLT. Tá. Mas vamos combinar que se tiver mais mastigadinho aqui, a gente tem uma chance muito melhor de conseguir executar. Não é verdade? Então você vai problematizando o que precisa dentro daquela empresa. Em todos os âmbitos que você, dentro daquela conversa, conseguir imaginar e, obviamente, em todos os outros pontos que a CLT nos traz. A gente tem aí, obviamente, eu não tenho como falar de todos os detalhes, só na aula da comunidade dos consultores trabalhistas de elite, eu acho que são 3 ou 4 aulas de contrato de trabalho. Então, é muita coisa para falar, e fora que todo o restante da vida cabe dentro de um contrato de trabalho. Então, a gente não consegue esgotar tudo isso aqui. E aí vem o terceiro passo. Depois que você já problematizou tudo, depois que você já entendeu tudo, você vai começar a estruturar o seu contrato. Eu venho do direito civil. Eu saí da faculdade civilista, como muita gente já sabe, já me acompanha por aqui. Então, essas características que até o Luiz Fernando falou muito bem, elas são perfeitamente aplicáveis aqui no direito do trabalho também. Boa parte das normas dos contratos em si falando, elas são válidas. O contrato faz sim lei entre as partes, obviamente observados os princípios trabalhistas. Então, é bom que se observe isso. E aí você começa a estruturação do seu contrato como manda o figurino. Lá, bonitinho, como manda o figurino de qualquer contrato de trabalho, de qualquer contrato. E, obviamente, dentro de uma relação de trabalho, eu sempre penso no porvir, né? Os mensageiros do caos, a gente sempre tem que pensar no que vem adiante. Bom, se eu tenho que pensar no que vem adiante, qual a melhor oportunidade de eu colocar ali o número da carteira de trabalho, o número do PIS que ele me informou? Então, tudo que eu usaria numa reclamação trabalhista, porque eu já penso na ação de consignação em pagamento quando eu demitir a criatura por justa causa, ou então quando ela desaparecer. Pensa como você tem que pensar lá na frente. Então, você vai abastecer o seu contrato com todas essas outras informações, para não precisar ficar pedindo para o contador depois. E aí, você começa a estruturação das cláusulas em si. E, obviamente, tudo que nós falamos lá atrás, tudo isso vai virar cláusula normativa. E como uma cláusula normativa, a gente tem que, como em qualquer contrato, você separa lá tudo bonitinho por tipos do que você vai tratar ali naquela cláusula. Então, eu sempre começo com a função e os procedimentos daquela função. E aí, como eu falei lá no passo anterior, eu faço toda a descrição ali do que seja efetivamente aquele nome que a gente coloca. E aí tem um equívoco grande que eu percebo, muitas contabilidades, percebo muitos funcionários de recursos humanos e alguns advogados até confundindo, que eles acham que tem que ter aquela similaridade, aquela convergência com a CBO, que é uma classificação que é meramente exemplificativa. Por quê? Porque o que prevalece dentro de uma relação não é o nome da função, e sim o que a pessoa faz do dia que entra ao dia que sai. Ou até o dia que ela muda de função, numa promoção, seja lá como for. Mas prevalece o que acontece na prática, independente do nome que se coloca lá. E é engraçado que eu vejo, quem trabalha com supermercado aqui como eu trabalho, e outras funções também, o pessoal de padaria está gostando muito de fazer essas coisas também, eles colocam todas as atividades com um nome só, para dizer que o cara vai rodar a loja inteira. Aí eles botam todo mundo escrito assim, operador de loja. Operador de loja.
Aí tem escrito na descrição do contrato de trabalho, aí tem lá um catatal de coisa que o cara que entra na frente de loja e o cara que está no estoque, todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo faz exatamente a mesma coisa. Gente, isso é um contrato de trabalho que diz alguma coisa a alguém? Não. Por quê? Porque ele não reflete a realidade. Então, o que é que você vai colocar ali? Você vai colocar de verdade o que a pessoa faz. O que é que ela vai fazer? Eu digo para os meus clientes, queridão, qualquer coisa que essa pessoa vá fazer, você tem que me dizer. Por mais que você ache que é bobo, você tem que me dizer. Se ela vai embalar o pão, você tem que me dizer que ela vai embalar o pão. Se ela está sentada num caixa ali, ela vai repor aquele caixazinho que tem que ter ali em cima, que antigamente se botava cigarro. Lembra, pessoal, que é da antiga? Pois é. Que antigamente se vendia cigarro, se botava cigarro ali, até em alguns interiores, um mercadinho pequenininho até tem isso ainda. Pois é, que ela vai precisar repor ali a sessão dela. Tem que colocar tudo. Se a pessoa vai de segunda a quinta trabalhar numa sessão, e aí ela vai fazer, você vai organizar a folga dela para ela trabalhar ali no hortifruti em 2 dias da semana, sei lá, coisa do gênero. Você precisa botar aquilo ali. Para evitar o quê? Para evitar o que eu falei lá atrás. Alegações, a gente não sabe, não gosto de acreditar a minha sorte, muito menos a sorte dos meus clientes, a juiz nenhum para decidir. A advocacia extrajudicial é justamente para evitar problema, evitar judicialização desnecessária. Então, não estamos aqui falando de jurisprudência, essa aula não tem escrito aqui nessa aula a aula de processo do trabalho. É a aula de consultoria. Então, nós temos outras funções e falar, a Projana está falando que uma coisa que a jurisprudência não fala nada sobre isso. Estou, mas a prática diz outra coisa. A ambiência me diz outra coisa. Sacaram a diferença? Pois é. O sorriso do cliente diz muito melhor. E aí, feito essa parte da função, dos procedimentos específicos, se houverem, daquela função, você já pode dispor ali naquele contrato. E por que você vai dispor aquele procedimento? Porque ele se torna uma regra. A partir do momento que ele não é cumprido, obviamente, ele pode ser punido. E punir é bom, gente. Punir é educativo. É igual quem tem menino. Quem tem filho sabe que se você não chamar atenção, não puxar ali a criança quando precisa, quando ela faz uma malcriação, da próxima vez que ela tentar fazer de novo, ela vai fazer pior. É a mesma coisa. É disciplina. Você precisa muitas vezes agir do jeito que tem que agir com quem você ama. É exatamente a mesma coisa aqui. Então, colocados os procedimentos, você parte para a remuneração. Por que remuneração é importante? Acreditem, eu advogo para lojas que fazem um contrato, assinam a carteira, fazem tudo direitinho e depois, por um acaso, elas decidem colocar, por exemplo, uma comissão lá no meio do caminho, ou escolhem colocar uma gratificação. Elas não sabem, muitas vezes, como isso deve aparecer dentro de uma carteira de trabalho, dentro de um contrato de trabalho. Acreditem, isso acontece demais. E não porque queiram só sonegar. Tem umas, obviamente, que querem. Mas eu conheço muitas que não simplesmente não sabiam. Achavam que tinham que colocar só o piso ali daquela categoria. Ela falou, não, mas eu não pago piso. Eu pago comissão pura. Pago comissão pura. Tem muita loja que faz isso. Pago comissão pura. Mas se ele não atingir, eu pago o piso, independente da venda. Falei, mas isso não está no teu contrato. Escola, gente, escola que não coloca valor de hora de professor, que coloca contrato de trabalho, valor de contrato de trabalho. Pensa nisso e minha bateria vai acabar. Então, tem que colocar. Outra coisa importante em relação à remuneração são os descontos que são feitos. Os descontos você tem que prever para você conseguir realizar qualquer desconto, especialmente se ele estiver atrelado a alguma ação do empregado, ou seja, alguma coisa que ele erre, você precisa
trazer aquela previsão expressa no contrato de trabalho, sob pena de depois você não conseguir fazer esse desconto. E aí, nós temos também uma coisa de suma importância, que é o local de prestação de serviço. E por que é importante? Porque se você for mudar o local da prestação de serviço, você tem que ter a previsão no contrato. Senão, você não pode nem tentar fazer essa modificação de local de contrato de trabalho depois. Outra coisa importante, importantíssima, jornada de trabalho. Você contrata o funcionário para trabalhar um turno. Como é que você vai exigir troca de turno dele se ele não se obrigou àquilo ali? Você contratou ele para trabalhar de manhã e você não disse em momento nenhum que poderia haver uma troca, poderia haver uma mudança de escala, poderia ter ali. Isso não faz parte do poder diretivo da empresa. Isso prejudica, de uma certa forma, ali o trabalhador. Então, tem que estar previsto, sim, ali no contrato de trabalho. Pois é, né, Alex? É muito comum, muito comum. Também já peguei de franqueadora. E aí, gente, as regras, as nossas regrinhas. O nosso quarto passo é justamente isso, as regras disciplinares. Por que regras disciplinares? Vou dar o exemplo mais bobo que eu acho que todo mundo devia colocar nos seus contratos de trabalho, salvo os que trabalham com o que eu vou falar agora. Telefone celular. Telefone celular é um problema seríssimo nas empresas, em termos de produtividade. Boa parte dos empresários tem um incômodo muito grande. Ou, se você não vai proibir, você regulamentar o uso do telefone celular ali dentro daquela empresa. Isso é terapêutico. Isso está na lei em algum lugar? Não, não está na lei. Isso é uma regra de disciplina? É uma regra de disciplina. Essa e qualquer outro tipo de regra de disciplina, obviamente permitida em lei, você pode colocar e deve no contrato de trabalho. Gente, eu tô me vendo travando no YouTube. Pronto, voltei. Tudo beleza por aí, gente? Que eu me vi travando aqui. E aqui tá me dizendo que a conexão tá instável. Frutos do home office. Pois é, galera. Então, você pode colocar tudo que não contraria a lei. Por que não contrariar a lei? Porque, cara, eu tive um cliente que queria que eu colocasse no contrato de trabalho, por exemplo, que os funcionários, eles não podiam bater papo entre eles. Que eles não podiam conversar durante o horário de trabalho. Não podiam conversar, de jeito nenhum. Pode fazer isso? Óbvio que não. Totalmente ilegal. Não pode. Então, você tem que fazer um filtro. Você pergunta, você problematiza junto com o cliente. Tá travando, né, gente? Tô vendo também aqui que tá travando. No Instagram tá bom. Então, vou continuar gravando por aqui. Não baixei no Instagram, mas a internet. Problemas técnicos, né? Quando a gente resolve um, a gente aparece com o outro. Todos dois. Onde não estiver travando, estiver mais confortável para você, vem, só não perde, porque a oportunidade de perguntar ao vivo é agora, depois só na gravação. Então, gente, colocadas as regras disciplinares, você tem que fazer um filtro de verdade do que o cliente pode ou não tornar regra ali dentro daquela empresa. E aí dá a real para ele. Isso aqui dá, isso aqui não dá. E explicar, obviamente, por quê? Porque ninguém gosta de ser, né, dito aí que não... que não pode, que tá errado. Mas fazer o quê? É nosso papel não deixar o cliente fazer coisa errada. E aí, gente, outra coisa que eu não vou tratar aqui a fundo, prometo que a gente faz uma live só dessa parte. Você pode inserir aí o que a gente chama das cláusulas especiais de contrato de trabalho. Você pode trazer a cláusula de não concorrência, você pode trazer cláusula de exclusividade, cláusula de confidencialidade. Você pode trazer uma série de coisas que traz um arcabouço protetivo. Claro que essas sim, essas são normas especiais justamente porque não só elas têm que ser feitas ali no início do contrato, mas elas carecem de um cuidado maior, muitas delas de uma contraprestação, inclusive como é o caso da cláusula de exclusividade.
Ah, Jana, você está me dizendo que uma pessoa não pode ser contratada como exclusiva sem uma contraprestação? É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Uma pessoa não pode ser contratada com exclusividade sem uma contraprestação. E aí vem uma série de outras coisas. Você não pode também contratar uma pessoa, fazer uma cláusula desse tipo, uma cláusula que traga tanto impacto ali naquela relação, sem tratar de modo muito detalhado, sem tratar de uma forma muito minuciosa ali, o que seja aquele descumprimento. Você tem que tratar de uma forma um pouco mais cuidadosa todos esses detalhes e com uma riqueza que carece a você, obviamente, um nível de amadurecimento grande daquela empresa para saber se realmente ela precisa realmente daquilo ali. Vou dar um exemplo, eu tive um contrato essa semana que eu tenho uma sensação de que o cliente contratou a assessoria justamente para possibilitar isso aí. Tá travando, né, Renata? Vem pro Instagram que aqui não tá travando, não. A galera tá dizendo aqui no Instagram que não tá travando, não. E aí eu tenho certeza que ele queria uma cláusula dessa, uma cláusula de exclusividade. Quando eu contei para ele, quando eu expliquei para ele, quando eu disse para ele quanto daria, quanto é que aquilo custaria, aí ele arregalou o olho. Dá para fazer a mesma coisa sem fazer tanto? Eu falei, dá para dar um tapinha, mas para fazer a mesma coisa, não dá. Então, nós, obviamente, pivotamos o plano e partimos para um outro plano. Mas é muito comum isso. E você precisa ter muita clareza e muita delicadeza para poder explicar ao cliente e conduzir ele para essa resolução um pouco mais indolor do que o que se pode fazer. Porque é comum a gente ver cláusulas nesses contratos, especialmente quando você pega um contrato pronto, um contrato que você catou uma cláusula lá no Google e jogou. Aquilo serve? Serve para dizer que tem, né? Mas se você não especifica ali o que dispõe dentro dessas cláusulas especiais, esse descumprimento do contrato, você não vai conseguir executar. Porque, gente, eu vou fechar aqui no YouTube, vou pedir desculpa para vocês, mas a gente não tem como prever que a Vivo vai dar esse chabu na gente. Vem pro Instagram de volta, porque coisas da tecnologia. A internet hoje, fixa, não tá ajudando. Então, você não vai conseguir executar aquela cláusula se ela for uma cláusula vazia, se ela for uma cláusula que ela não diga respeito ali àquela relação, que ela não traga detalhes do que seria considerado um descumprimento ali naquela relação. E vai, né, Pedro? Vamos, hoje foi daquele jeito. Hoje é do jeito, vida real, sem pancake. E aí você coloca justamente essa clareza. E por que é importante essa clareza? Porque quando o funcionário, ele pega um contrato de trabalho, que ele traz todos aqueles detalhezinhos, todas aquelas minúcias, ele percebe, ponto 1, que a empresa é organizada. Ponto 2, ele sabe exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer. E ele sabe com clareza as consequências caso ele venha a fazer. E quando você não tem um contrato de trabalho pré-estabelecido, com todas essas previsões, ou um regulamento interno para quem já tenha corpo para isso, você não consegue trazer essa clareza, não consegue trazer tudo isso. Ah, Jana, você está me falando que esse contrato então vai ter umas 200 páginas. Não, eu estou falando de uma coisa, obviamente, muito mais simplificada do que isso. Eu acho que o maior contrato de trabalho que nós temos no escritório tem 3 páginas. Não sei se tem alguma das meninas aqui no escritório. E, cara, a gente faz todo esse estrago aqui que a gente está falando. Em 3 páginas eu faço todo esse estrago aí que vocês estão falando. E aí tem um detalhe importante, que é o nosso 5º passo.
dentro de tudo isso que a gente está conversando, a gente tem que pensar que aquele documento que vai lá pronto para a empresa, bonitinho, depois que a gente organizou, depois que a gente passou por todas essas etapas, aquele documento, para o cliente, ele ainda é um documento estranho. Ele ainda é um documento que não diz muito ali bem o que é que ele vai fazer com aquilo. É um lindo elefante branco. Então, o último passo, e talvez o mais importante deles, é você explicar ao cliente como é que ele vai executar aquele contrato. É você fazer literalmente uma reunião e apresentar o contrato ao cliente. Por quê? Porque se ele não sabe como aplicar, ele não sabe o que exigir. Se ele não sabe o que exigir, ele não vai saber te procurar para você ajudá-lo a fazer a punição correta, a punição personalizada. Muitas vezes ele não vai saber interpretar quando é que vai caber uma punição e quando não vai. Então, você precisa fazer essa apresentação para ele. Você precisa explicar a cláusula para ele. Quer ver um exemplo claro disso? A cláusula de desconto quando o funcionário erra alguma coisa, quando o funcionário faz alguma coisa errada. Tem um procedimento para você fazer isso. Tem um procedimento para você chegar àquela conclusão com o cliente. Lembra quando a gente falou lá dos procedimentos? Se a própria empresa não cumprir o procedimento dela, ela vai conseguir punir o empregado? Não. Percebe a importância? Se você vai fazer o trajeto daquela relação, você precisa trazer todos os pontos dela. Vou dar um exemplo da minha praia, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Quando você tem dentro de um supermercado um repositor que coloca lá, que faz a reposição lá das gôndolas do supermercado. Aí ele botou lá uma porrada de leite condensado, de leite moça, que é caro pra caramba. E aí o bonitinho esqueceu de verificar a validade e deixou lá na prateleira produto vencido. O consumidor foi, comprou, botou no bolo, viu que estava ruim, passou mal, ligou para o Procon, denunciou, o Procon foi, autuou. Olha o tanto de problema que um funcionário, porque esqueceu de olhar uma data de validade, causou. E aí você pode fazer o que com o funcionário? Punir. Você pode fazer o que com um funcionário? Descontar o prejuízo que ele deu. Pode? Depende se tiver previsão no contrato de trabalho e de outra ponta, se você tiver um procedimento organizado, se o cliente tiver um procedimento organizado para garantir que foi aquele empregado que arrumou aquela sessão. E aí são procedimentos internos da empresa que você, junto daquele empresário, você precisa averiguar para saber se ele tem. Para saber se você vai conseguir chegar naquele caminho. Porque é como a live que eu fiz com a professora Silvia Teixeira. É o devido processo legal na relação de emprego. Para punir, você tem que dar ali o direito de defesa dele. Você disse, não foi eu que fiz isso aí não, foi o João lá que botou. Não foi eu que errei não, foi o João que fez. Você vai falar o quê? Não, foi você, ó. Tá aqui, formulário escrito, bonitão, foi você. Ah, tá. Acabou. Entendem a importância? Você vai transferir o funcionário de local. Quando é que se pode fazer isso? Quando é que não se pode? Você tem que explicar esse tipo de coisa para o cliente. Porque não necessariamente para tudo, especialmente se ele não tiver um contrato mensal com você, você for um prestador avulso, ele não vai voltar para te perguntar depois. E depois, quando der ruim, ele vai botar a culpa em você. E aí, gente, é porque que eu digo que esse aqui é o grande filé mignon de uma assessoria preventiva para pequenas empresas. Porque isso aqui acompanha toda a tua trajetória com o cliente. Quando às vezes um cliente liga pra gente e fala assim, doutor, eu preciso punir o funcionário por causa de um prejuízo que ele me deu. Primeira pergunta que a gente faz, esse funcionário é do nosso tempo ou ele foi contratado antes da gente chegar? Por quê? Porque se foi, eu sei que meu contrato de trabalho tem previsão. Se não foi, eu sei que o da contabilidade não tem.
Aí quando ele responde, não, doutora, foi antes da senhora chegar. Eu já digo, você já sabe o que eu vou responder, né, pai? Aí já fica tristinho. E é isso, gente. É basicamente isso. É você trazer todos os pontos importantes numa coisa simples. E aí vem a dica de ouro. A gente falou lá no início sobre contrato de experiência. Esse tipo de contrato tem uma peculiaridade importante no contrato de experiência, porque normalmente você tem um prazo lá de prorrogação no final, né? E aí, às vezes, o cliente não gostou do cidadão e quer mandar o cidadão embora. Só que ele assina, ao invés de ele pega aquilo ali, ele não está entendendo o que é aquilo ali. E às vezes você tem aquele termo de prorrogação e ele assina os dois na hora da admissão. Tá lá para assinar, assina. Então, fica a dica, tem que explicar para o cliente isso aí. Em breve vou fazer uma live sobre contrato de experiência, que tem tanto detalhezinho em contrato de experiência que as pessoas não dão valor, que é... Gente, obrigada por estarem aqui até agora. Amanhã, meio-dia, eu posto o resumão dessa live, que foi literalmente uma aula de como você fidelizar o seu cliente. Isso aqui não é aula de contrato de trabalho, é aula de fidelização. Guardem essa. Se inscrevam no canal do YouTube, deu ruim hoje, mas, né, é raro. Beijo. Quero que vocês precisem, já quer, né? Não sei porque que você não tem ainda, viu? Seus parentes tudo tem já. Pois é. Batam um print dessa live, né? Obrigada, Fátima. Seja bem-vinda por aqui. Batam um print dessa live e escrevam qual foi a maior sacada que vocês tiveram. Me posta que eu reposto todo mundo. Reposto todo mundo. Beijo no coração de vocês e até segunda-feira nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Beijo!